Vamos começar tudo aqui, a nossa brincadeira de hoje, a associação de resistores. Eu vou fazer essas questões, gente, com bastante paciência, tá? Eu vou trazer bastante detalhes. Isso quer dizer, professor, porque tem gente que assim, ó, tem gente que olha assim e diz assim, professor, mas se você demorou tanto para resolver essa questão, imagina eu na prova. O jeito que eu vou resolver é um jeito explicando para vocês entenderem, para vocês irem pegando o cerne da coisa. Não quer dizer que na prova do Enem você tenha que resolver do jeito que eu vou estar resolvendo. Porque eu estou resolvendo e ensinando para você. Tem etapas do que eu vou fazer aqui que, se você pegar o jeito da coisa, você vai poder pular. Tá? Mas é um assunto um pouco complicado. Tá? E quando eu digo um pouco, eu estou sendo bem generoso. Tá bom? Sendo bem generoso. Bom, deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Alguém aí tem alguma canetinha que use, tem um computador conectado à canetinha, alguma coisa? É Enzo, né? Enzo tá arriscando aqui meu, minha tela toda. Ô Enzo, é porque a tela, ela fica, eu compartilho minha tela com vocês. E aí o que é que acontece? Quando eu compartilho a tela, você pode escrever na minha tela, se sua tela for touch. Você pode escrever na minha tela, ou se você estiver usando uma mesa digitalizadora. Se você quiser, por exemplo, perguntar alguma coisa específica de alguma imagem, você tem essa possibilidade, tá? Eu acho que talvez você tenha feito aí sem querer. Você escreveu aqui sem querer, Perdão, né? professor. Achei que era anotação pessoal. Não Pronto. sabia que era para todo mundo, não. Você consegue compartilhar no caso, eu consigo compartilhar aqui a tela para vocês anotarem. É um recurso do Zoom. Eu uso mais em aula particular, porque eu boto uma questão para o aluno fazer, o aluno está fazendo ali, eu estou observando o que ele está fazendo. Então, eu uso mais em aula particular. Mas é uma ferramenta que pode ser utilizada também aqui através do Zoom, tá? Bom, vamos lá, gente, resolver essa questão número 1, tá? É uma questão de associação de resistores. Agora foi que eu vi que teve um errinho ali de digitação, tá? Resistores, com um S a mais, mas depois a gente corrige isso. Bom, começar lendo o comando, tá? O comando dessa questão. Uma questão manjada no Enem, tá, gente? O Enem adora questõezinhas aí para você analisar brilho de lâmpada, uma associaçãozinha dessa de resistores, qual o brilho da lâmpada e tal, como é que tá o brilho da lâmpada. A gente fez essa análise na aula teórica que a gente ministrou, na última aula teórica nossa que a gente ministrou, né? Eu fiz uma aula 100% teórica justamente para ter esse cuidado de explicar os pormenores desse conteúdo para vocês, tá? Então vamos lá. Nessa situação, quais são as 3 lâmpadas? Então, olha o que eu quero aqui. Ó. Quero saber quais são as 3 lâmpadas que acendem com o mesmo brilho por apresentarem igual valor de corrente fluindo nelas, sobre as quais devem se posicionar os 3 atores. Então, vamos lá. Vamos lá ler o texto. Considere a seguinte situação hipotética. Ao preparar o palco para apresentar uma peça de teatro, o iluminador deveria colocar 3 atores sob luzes que tinham igual brilho e os demais sob luzes de menor brilho. O iluminador determinou, então, aos técnicos que instalassem no palco 8 lâmpadas incandescentes com a mesma especificação. Ou seja, gente, são 8 lâmpadas incandescentes idênticas. Significa dizer que tem a mesma resistência, né? Todas vão ter o mesmo R, o mesmo valor de resistência. E interligadas em um circuito com uma bateria, conforme mostra a figura. Então, é uma situação cotidiana, uma situação que pode acontecer, tá? Nesse caso aí,
nesse caso. O que é que eu vou fazer primeiro aqui? Bom, se são lâmpadas idênticas, a primeira coisa que eu vou colocar aqui é que todas têm uma mesma resistência R. Então, eu vou colocar R para todas aqui, tá? Só para ilustrar, como são lâmpadas idênticas, todas têm a mesma resistência. Então, é R para todo mundo. Já coloquei aqui R para todo mundo. Beleza? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu quero saber quais são as lâmpadas que têm brilhos iguais, que têm brilhos idênticos. Para que eu saiba quais são as lâmpadas que têm brilhos iguais, que têm brilhos idênticos, eu vou precisar aqui saber a corrente que passa por cada lâmpada. Esse vai ser o nosso grande desafio, tá? Qual é a corrente que passa por cada lâmpada? Beleza? Bom, eu já vou adiantar aqui para vocês, eu vou dar uma adiantada aqui para vocês no seguinte, na seguinte situação. São 3 lâmpadas com brilhos iguais. Essa questão aqui, você pode fazer usando um macete muito bacana, tá? Você não precisaria fazer cálculo nenhum, você só precisaria analisar as associações que estão acontecendo aqui. Só que o nível de física, para que você chegue a essa conclusão aqui, é um nível de física um pouco mais sofisticado. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou fazer resolvendo as associações de resistores aqui. E depois, eu vou fazer mostrando para vocês o macete. Tá bom? Beleza? Bom, pessoal, é uma associação de resistores. Tem série e tem paralelo nessa associação. O que é que eu vou fazer? O que é que eu tenho que fazer inicialmente? Bom, inicialmente, a gente vai ter que resolver algumas partes dessa associação, tá? A gente vai ter que resolver algumas partes dessa associação. Vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é colocar a corrente para circular nesse circuito, né? Fechou o circuito, vai passar uma corrente aqui, ó. E vamos lembrar do seguinte, da aula passada, ó, a informação da aula passada. Todo lugar que tiver um nó, a corrente se divide. Você tem um divisor de corrente. Então, aqui, ó, a corrente saiu da bateria, ó, veio, passei aqui pela lâmpada L1. Entre a bateria e a lâmpada L1, tem algum divisor de corrente? Tem algum nó? Tem alguma ramificação? Lembrando que é um nó, o encontro de 3 ramos, né? Quando 3 ramos do circuito se encontram, a gente tem um nó. Eu vou destacar os nós que tem aqui nesse circuito, ó. Isso aqui é um nó, encontro de 3 caminhos. Isso é um nó. Isso aqui é outro nó. Isso aqui é outro nó. Isso aqui também é outro nó. Aqui, professor, é um nó? Não. Aqui eu tenho encontro só de 2 ramos. Aqui embaixo também. Aqui em cima, encontro. Isso não é um nó. Isso não é um nó. Isso aqui também não é um nó. Isso aqui também não é um nó. Vamos lembrar que na associação em série, entre os resistores que estão associados em série, não há nenhum nó. Na associação em paralelo, a gente vai ter que os resistores estarão ligados ao mesmo nó para estar em paralelo, tá? Então, se você tiver grupo de resistores que estiverem ligados ao mesmo nó, esses resistores estarão em paralelo. A lógica é essa, foi que eu ensinei para vocês na aula passada, para aprender a identificar, para aprender a olhar no circuito e saber quando tem série e quando tem paralelo. Então, aqui, ó, saí a corrente da bateria, vou passar pela lâmpada L1. Passando pela lâmpada L1, eu já tenho aqui o I. Só que esse I aqui é a corrente total do circuito, gente. É a corrente total do circuito. Se é a corrente total do circuito, por que, Thalisson? Porque a partir desse ponto, daquele primeiro nó, a corrente começa a se dividir. A corrente começa a se destrinchar em partes. Então, essa corrente I, quando ela chega aqui nesse ponto, que a gente chama de nó, quando ela chega aqui no nó, o que é que ela vai fazer? Ela vai se dividir. A gente vai ter uma parte da corrente, eu vou chamar de I1,
e a outra parte da corrente, que eu vou chamar de I2, tá? Aí, quando chegar nesse segundo nó aqui, nesse segundo nó, outro nó, o que é que vai acontecer com I1? I1 vai se dividir também. I1 vai se dividir em I3 e I4. Então, um nó é um ponto de divisão. Outra lição, quando chega aqui, ó, quem passa por essa lâmpada L6 aqui? Quem passa por L6 é I4. Quem passou pela lâmpada L7, pela lâmpada L8? Isso é I3. Quando elas chegam aqui no nó de novo, elas se juntam, formando quem? Formando I2. Quando I2 formando I1, perdão. Quando I2 se junta aqui com I1, elas se somam formando quem? Formando IA. Eu vou colocar aqui para vocês verem. Então, saiu desse nó aqui, ó. Aqui eu tenho I3 mais I4, isso volta a ser I1, que foi quem deu a origem a I3 e I4, né? Aí, nesse ramo aqui, ó, embaixo, eu tenho a corrente I2, ela se junta com I1 e volta a formar a corrente I, que é a corrente total do circuito. Então, gente, observem o seguinte. Prestem atenção nisso aqui que eu vou falar para vocês. Na lâmpada L1, a corrente que está passando é I. Todas as outras correntes, vocês concordam que representam uma parte dessa corrente I? Eu quero que vocês me respondam primeiramente isso. Todas as outras correntes representam uma parte da corrente I. Você concorda com isso aqui que eu acabei de afirmar? Sim. Concorda? Diga aí no chat, por favor. Diga aí, Sim. eu concordo, Thalisson. Pronto. Beleza. Então, pessoal, observe o que é que está acontecendo aqui. Nenhuma lâmpada vai poder brilhar igual a L1. Por quê? Porque o maior valor de corrente passa por L1. E esse valor não vai passar por nenhuma outra lâmpada. Então, nenhuma outra corrente pode brilhar, nenhuma outra lâmpada pode brilhar igual a L1. Como eu quero 3 lâmpadas que brilhem iguais, L1 já está descartada, porque ela não vai brilhar igual a nenhuma outra lâmpada. Essa é a realidade. Então, a gente já descarta aqui a letra A. Letra A não pode ser. A letra A não pode ser. Tá bom? A letra A é carta fora do baralho. Beleza, Thalisson, tranquilo. E agora, qual é a análise que a gente faz? A corrente I chega no primeiro nó, se divide formando I1 e I2, tá? Observe que L2 e L3 vão possuir o mesmo brilho. Isso eu posso garantir. Por que eu posso garantir, Thalisson? Eu posso garantir isso porque a lâmpada 2 e a lâmpada 3, elas estão associadas de que forma, gente? A lâmpada 2 e a lâmpada 3 estão associadas de que forma? Em série. Em? Série. Em série. Estão associadas em série. Então, eu tenho garantia de 2 lâmpadas, pelo menos, que vão possuir o mesmo brilho. L2 e L3. Mas eu preciso de 3 lâmpadas que possuam o mesmo brilho, tá? Só que se a gente analisar, ó, L5 e L6 também possuem o mesmo brilho. Por quê? Porque elas estão em série. E L7 e L8 também vão possuir o mesmo brilho. Porque elas estão em série. Aí é que vai entrar a sacada dessa questão, que é o macete que eu queria ensinar para vocês. Aí é que vai entrar o macete. Ó, observe, preste atenção. Se eu sei que L7 e L8 têm a mesma corrente passando por ela, e eu sei também que L5 e L6 têm a mesma corrente passando por elas, e esses caminhos têm igual resistência, gente. Por que eu sei que tem igual resistência esses caminhos? Porque aqui, pessoal, ó, esse caminho aqui, de L7 e L8, a resistência vai ser R
mais R, porque eles estão em série. Vai ser 2R. E esse caminho aqui de L5 e L6, a resistência também vai ser R mais R, ou seja, 2R. Se as resistências são iguais, qual é a conclusão que eu tiro? A conclusão que eu vou tirar disso é que I3 tem que ser igual a I4. Se I3 é igual a I4, então L5, L6, L7 e L8, elas brilham com o mesmo brilho. Elas brilham com o mesmo brilho. E aí eu já tenho que obrigatoriamente descartar toda alternativa que tiver L5, L6, L7 e L8. Por quê? Porque eu achei 4 lâmpadas que estão brilhando com o mesmo brilho. E o problema não quer 4 lâmpadas, ele quer apenas 3. Vocês estão percebendo que eu estou delineando o meu problema para chegar na resposta? Eu estou eliminando as possibilidades para chegar na resposta para fugir do cálculo. Somente a análise do que está em série e do que está em paralelo. Somente essa análise que eu estou fazendo. Diga, Vitória. Pergunte. Repito, sim. Observe, Vitória. Olhe para esse nó aqui. Ó. Eu quero que você olhe para esse nó. Esse nó aqui específico. Ó. É o segundo nó. Beleza? Nesse segundo nó, a corrente I1 ela se dividiu em I3 e I4. Eu falei para vocês na aula passada que toda vez que você tem um nó, o nó vai ser um divisor de corrente, tá? Então, I3 e I4 juntas formam I1. Só que aqui, ó, quando eu analiso esse caminho de L7 e de L8, quando eu analiso esse caminho dessas duas lâmpadas, eu sei que elas são idênticas. A resistência delas vai ser como elas estão em série. Como é que eu sei que elas estão em série? Entre L7 e L8, essas duas lâmpadas estão ligadas ao mesmo nó, a dois nós, no caso. Elas não estão ligadas a dois nós, né? Dois nós iguais. L8 está ligada nesse nó aqui de baixo e L7 está ligado nesse nó aqui de cima. Elas não estão ligadas no mesmo nó. Então, entre L7 e L8 também não tem nenhum nó. Logo, essas duas lâmpadas estão em série. Então, L7 e L8 estão em série. Como elas estão em série, a resistência desse caminho aqui vai ser a soma das resistências delas. A resistência de L7 é R, a resistência de L8 é R também. R mais R, 2R. Essa é a resistência desse caminho, L7 e L8. No caminho L5, L6, eu tenho a mesma coisa. Eu tenho L5 com resistência R, L6 com resistência R, e ambos em série. Então, veja, Vitória, nesse caminho L5, L7, a resistência é 2R. Nesse caminho L7, L8, a resistência também é 2R. E esses caminhos estão em paralelo. Por que estão em paralelo? Ó? Porque eles compartilham os mesmos nós. Ó? Esse nó e esse nó. Tá? Como eles estão em paralelo e as resistências são iguais, a corrente que vai passar por eles é a mesma. A corrente vai se dividir em partes iguais. Essa corrente só iria se dividir em proporções diferentes se você tivesse um caminho com mais resistência e outro com menos. Aí o que tem menos resistência ia passar mais corrente, o que tinha mais resistência ia passar menos corrente. Eu mostrei essa conclusão para vocês na aula passada. E aí o que é que acontece? Mas os caminhos têm mesma resistência. Como tem mesma resistência, I3 e I4 são obrigatoriamente iguais. Como I3 e I4 são iguais, então o brilho das lâmpadas L5, L6, L7 e L8 é o mesmo. Então eu trouxe aqui, ó, 4 lâmpadas com o mesmo brilho. Mas o problema é que eu encontre 3. Vocês concordam comigo que se é para eu encontrar 3 lâmpadas com o mesmo brilho, na realidade, não são lâmpadas quaisquer, né? São as 3 lâmpadas. Então, porque você poderia dizer assim, prof, tem 4, mas ele poderia colocar, por exemplo,
L5, L6 e L7 e não colocar nenhuma alternativa com L8 e estaria certo. Ele quer as 3 lâmpadas que acendem com o mesmo brilho. Ou seja, ele está dizendo que tem 3 lâmpadas específicas que vão acender com o mesmo brilho. 3 e apenas 3 lâmpadas que vão acender com o mesmo brilho. Não 4, não 2, 3. Ele diz que tem esse grupo, tá? De 3. Então, a gente tem que achar esse grupo de 3 lâmpadas. Bom, quando a gente analisa as alternativas, ó, eu já descartei L1, não pode ser L1. Eu já descartei L5, L6, L7 e L8. Quais são as lâmpadas que sobram? L2, L3 e L4. São essas lâmpadas que vão sobrar, brilhando com o mesmo brilho. Mas, prof, eu poderia resolver isso fazendo conta? Poderia, gente. Poderia. Você poderia fazer aqui o seguinte. Ó. Bom, você poderia dizer que, por exemplo, se eu tenho aqui, ó, essas duas aqui em série, né? L7 e L8 estão em série. A resistência delas vai dar 2R. L5 e L6 estão em série. A resistência vai dar 2R também. Só que o caminho L5 e L6 está em paralelo com o caminho L7 e L8. 2R paralelo com 2R. Seria mais ou menos isso aqui. Eu vou fazer o desenhozinho só para vocês visualizarem. Seria mais ou menos isso aqui. Ó. Eu teria aqui um caminho 2R aqui. 2R. A letra tá feia hoje. 2R paralelo com 2R. Então, veja o que é que acontece aqui. 2R paralelo com 2R. Quanto é que vai dar essa associação aqui? Vai ser 2R, esse RP. Vai ser 2R sobre 2. Vai dar R. Ou seja, essas 4 lâmpadas aqui associadas, a resistência dá R. Só que essas 4 lâmpadas aqui associadas, significa dizer que eu podia substituir por uma lâmpada de resistência R. Vai estar em série com essa outra aqui. Com essa outra aqui. Então, você vai ter R mais R, 2R. 2R nesse caminho, 2R aqui nesse caminho também. A corrente 1 é igual à corrente 2. Então, L2, L3, L4 vão brilhar da mesma forma. Só que assim eu acho mais complicado. Eu acho mais simples você enxergar o que eu mostrei de L7, L8, L5 e L6 e eliminar essas 4 últimas, eliminar a primeira e por eliminação você chega à conclusão que só pode ser L2, L3 e L4. Eu acho que é muito mais simples você fazer dessa forma. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Aí você vai me dizer, prof, isso é fácil? Não, gente, não é fácil. E se fosse fácil, todo mundo conseguiria, né? E isso, em hipótese alguma, em lugar nenhum do mundo, isso é fácil. Isso é complexo mesmo, isso é difícil, isso é abstrato, tá? Normal, Amandinha, normal. É uma abstração que você vai ter que ver, rever, analisar, para poder conseguir assimilar isso aí, tá? Eu vou dar uma apagada aqui. Vou dar uma apagada. E vou recapitular, só para a gente reforçar, tá bom? Só para a gente reforçar. Lembrando que você nunca pode esquecer do objetivo da questão, tá? Qual é o objetivo da questão? Encontrar 3 lâmpadas, somente 3 lâmpadas que brilham com o mesmo brilho. Automaticamente você já tem que pensar, mesmo brilho, mesma corrente, já que são lâmpadas idênticas, né? São lâmpadas idênticas. Para brilhar com o mesmo brilho, tem que estar sendo atravessada pela mesma corrente. Aí a gente fez o seguinte, ó. Vamos seguir o caminho da corrente saindo da bateria. A corrente sai da bateria aqui, ó. E essa corrente que passa, ela vai virar essa esquinazinha aqui, vai passar por L1. É a mesma corrente I. Não é? Quando chega aqui nesse ponto, isso aqui é um nó. É um nó. Aqui também é um nó. É bom, viu, gente? Eu recomendo que vocês, quando estiverem fazendo essas questões, vão marcando logo onde estão os nós. Onde é que tem nó? Marque logo. Também é nó. Tá?
Aí essa corrente I, quando ela chega aqui, nesse primeiro nó, ela se reparte em duas. Eu chamei aqui, vai para L4 de I1. E a que desce aqui, passa por L2 e L3, eu chamei ela de I2. Então, essa corrente I, ela chegou no nó, se repartiu, se dividiu, tá? Aí, beleza. Aí eu vou seguir viajando aqui, ó. Bom, I2, ela vai passar por L2, por L3 e vai chegar em outro nó. I1 vai passar por L4, vai chegar nesse outro nó também e vai se dividir. Ela se divide em duas outras correntes que eu vou chamar de I3 e I4. Então, I3 e I4 é fruto da divisão da corrente 1 ao chegar nesse segundo nó. Pronto. Aí, beleza. I3 e I4 vão viajar, ó. I3 é a que vai passar por L8. I3 chega aqui, ó. I3 chega aqui. I4 chega aqui também, ó. I3 juntando com I4 forma novamente I1. Aí 2 veio, passou por L2, passou por L3, chegou aqui também, ó, embaixo. Essa é I2. I2 se juntando com I1, forma novamente I, que é a corrente total do circuito, tá? A corrente, quando chega no nó, quando está chegando no nó, ela se divide, tá? Quando ela está saindo do nó, perdão, ela se divide. Quando ela está chegando no nó, ela se junta. Então, a análise que a gente vai ter que fazer é essa. Aí eu fui, né? Beleza. Agora eu tenho que saber. I3 e I4. Quem são essas correntes? Quem é I1, quem é I2? Eu preciso saber disso para resolver a questão, para saber como é que está esse brilho. Eu já descartei logo, de cara, a lâmpada 1. Por quê? Porque ela vai brilhar com a corrente I passando. Essa corrente I vai ser I1 mais I2. Ou seja, qualquer outro valor de corrente nesse circuito é uma parte de I. Como é uma parte de I, então I ela é maior do que qualquer outro valor de corrente nesse circuito. Logo, como as lâmpadas são idênticas, a lâmpada que vai brilhar mais vai ser L1. Então ela não pode entrar na brincadeira aí. Por quê? Porque eu quero 3 lâmpadas que brilhem iguais. E nenhuma outra lâmpada brilha como a L1 brilha. Bom, aí eu analiso aqui, ó, o que está em série. Eu fiz a análise do que está em série. A primeira análise foi descartar L1. Segunda análise, o que está em série. L2 está em série com L3. Por quê? A corrente que atravessa L2 é a mesma que atravessa L3. Entre L2 e L3 não tem também nenhum nó, por isso está em série. L5 e L6 também estão em série. L7 e L8 também estão em série. Então, I2 está atravessando L2 e L3. I3 está atravessando L7 e L8. I4 está atravessando L5 e L6. Aí, o que é que a gente faz? A gente vai analisar. Bom, beleza. Mas, olhando aqui por esse caminho. Olhando aqui por esse caminho. L7 e L8, cada uma tem a mesma resistência. Então, a resistência equivalente dessa associação em série, R7 e R8, R7 e R8, vai ser 2R. E essa resistência equivalente da lâmpada 5 e da lâmpada 6 também vai ser 2R. Ou seja, esse caminho aqui, ó, esse caminho tem resistência 2R. E esse outro caminho tem resistência também 2R. Ou seja, caminhos em paralelo com resistências iguais. A corrente I1, que está se dividindo para formar I3 e I4, ela vai se dividir, quando ela chegar naquele nó, naquele segundo nó, ela vai se dividir em partes iguais. Por quê? Porque ela vai encontrar 2 caminhos com iguais resistências. Então, por isso que ela vai se dividir em partes iguais. E aí, o que é que vai acontecer? Dito isso, perdão, dito isso, quando a gente observa essa divisão entre esses caminhos, a gente automaticamente conclui que se isso é verdade, então a corrente I3 tem que ser igual à corrente I4. Essa é a conclusão que a gente tira. I3 tem que ser igual a I4.
Como essas correntes têm que ser iguais, então o brilho das lâmpadas L5, L6, L7 e L8, esse brilho é igual, gente. Elas vão brilhar de maneira idêntica. Tem o mesmo brilho, tá? E aí eu achei 4 lâmpadas que brilham igual. Como eu não posso ter 4 lâmpadas brilhando igual, tenho que ter 3. As 3, eu quero as 3 que brilham da mesma forma, eu descarto L5, L6, L7, L8. Já descartei L1. O que é que sobra? L2, L3, L4. Então essas vão ser as lâmpadas que vão sobrar. Descarto aqui, então, letra C, letra D, letra E, não pode ser, só pode ser a letra B. Ok? Dê essa recapitulada aí para poder dar uma solidificada aí. Mas não é brinquedo, não. Melhorou agora, Amandinha? Como eu falei para você, isso é tempo. Para você assimilar, você vai ter que ver isso aí, fazer sozinha, ter o seu momento sozinha de fazer essa questão, de refazer, de rever. Muito do que a gente faz no pós, gente, no depois da aula, vai ser fundamental para que a gente consiga resolver essas questões, tá? Vamos lá, ó. Questão 2 aqui. Questão 2. Mais uma questãozinha de lâmpada, ó. Brilhando, é nem 2014, ó. Estão vendo como é importante você fazer as questões de edições anteriores? É uma questãozinha aqui que vai ser muito parecida com questões que vocês já fizeram. Questões anteriores. Essa questão de 2014, eu considero ela até mais simples do que a questão de 2009 que a gente acabou de fazer. Vamos ler o comando primeiro, né? Que é a primeira coisa que a gente sempre lê quando a gente está resolvendo a questãozinha Enem. Vamos começar lendo aqui o comando. Ó. Comando. Considerando o funcionamento do circuito dado, a lâmpada 1 brilhará mais quando a chave estiver na posição... Aqui, ó. Vamos lá. Eu quero saber. A lâmpada 1 vai brilhar mais quando a chave estiver em que posição? Tá? Vamos lá. Deve ter algum complemento. Primeiro vamos descobrir se é na posição A ou na posição B, tá? Depois a gente analisa o complemento, beleza? Então vamos analisar o circuito, é esse aqui. Eu tenho possibilidade, gente, de fechar essa chave aqui, ó. Eu tenho possibilidade de conectar ela com A ou conectar ela com o B, tá? Qual é a diferença, gente? Qual é a diferença? Vamos lá. Vamos lá. Quando eu conecto a chave em A, eu deixo de fora essa lâmpada 2. Quando eu conecto a chave em B, eu não deixo nada de fora. Porque não vai ter nada aberto no meu circuito. Vai estar tudo fechadinho. Aí você pode se perguntar assim, Thalisson, mas e esse caminho aqui? Não vai passar corrente por esse caminho. A corrente, quando chegar aqui, ó, ela vai fazer isso. E é como se esse caminho não existisse, porque ele é um caminho aberto. Então, se eu ligar em B, eu estou considerando as 3 lâmpadas ligadas no circuito. Se eu ligar em A, eu estou desconsiderando a lâmpada 2. Bom, aí aqui, com raciocínio muito simplório, você já pode chegar na sua conclusão, tá? Com raciocínio muito, muito simplório. Qual é o raciocínio, Thalisson?
Observe. Você vai pensar aqui o seguinte. Bom, se você ligar em A, você vai estar usando apenas as lâmpadas 1 e 3, que vão estar em paralelo. Por que, Thalisson, elas vão estar em paralelo às lâmpadas 1 e 3? Porque aqui, ó, elas estão compartilhando, ó, os mesmos nós. 1 e 3 vão estar em paralelo. Então, se você liga em A, você anula a lâmpada 2, você só vai ter as lâmpadas 1 e 3. Se você liga em B, você vai continuar tendo as lâmpadas 1 e 3 em paralelo, só que você adicionou em série a lâmpada 2. Aí eu vou perguntar para vocês da teoria que eu ensinei para vocês. Ó. Se eu associo em série, eu aumento ou diminuo a resistência? Quando eu acrescento um resistor em série, a resistência aumentou ou diminuiu? Hein, gente? Porque isso aqui é o básico. Você ter dificuldade de enxergar quando está em série e quando está em paralelo, ok. Mas você precisa saber o básico. O que é o básico? Você precisa saber. Se eu associo em série, eu aumento a resistência ou diminuo? Se eu associo em paralelo, eu aumento ou diminuo a resistência? E aí, pessoal? E aí? Em série aumenta, Mandinha. Em série aumenta. Então, se eu ligar a chave na posição B, eu estou acrescentando a lâmpada 2 em série. Se eu estou acrescentando a lâmpada 2 em série, eu estou aumentando a resistência do meu circuito. E ao aumentar a resistência, o que é que acontece com a corrente? Se eu aumento a resistência, o que é que acontece com a corrente, turma? Hein? Hein, pessoal? Quando eu aumento a resistência, o que é que acontece com a corrente? Diminui, Enzo. Diminui. Muito bem, Flávia. Diminui. Perfeito, Vitória. Diminui. A corrente do circuito vai diminuir. Só que eu quero aumentar o brilho. Não é, gente? Eu quero saber onde que a lâmpada 1 vai brilhar mais. Ó, vou destacar isso aqui, ó. Onde que a lâmpada 1 brilhará mais. Então, se eu quero que a lâmpada 1 brilhe mais, eu tenho que aumentar a resistência, eu tenho que ter maior resistência ou menor resistência? Se eu quero que a lâmpada 1 brilhe mais, tenho que ter, muito bem, Vitória, eu tenho que ter menor resistência. Muito bem, Tony. Menor resistência. E menor resistência para esse circuito significa dizer que eu estou ligando esse circuito em A, porque eu estou excluindo o resistor da lâmpada 2. E aí, o que é que vai acontecer? Já sei que é na posição A. Então, já que eu sei que é na posição A, vamos ver qual é a alternativa que vai se desencadear aí, gente. Aí eu já eliminei as letras A, B e D. Só sobrou C e E. Isso é muito comum, viu, gente? É muito comum você eliminar 3 alternativas logo de cara e ficar entre duas. Aí eu vou para a justificativa. Bom, em A, pois a resistência equivalente será menor nesse caso. E a letra E, em A, pois a potência dissipada pelo gerador será menor nesse caso. Gente, se eu tenho menos potência, se eu tenho menos resistência, eu tenho mais corrente, vou ter mais potência. Tá? Em contrapartida, se eu tenho mais resistência, aí sim que eu teria uma potência diminuída. Mas nesse caso, eu quero uma menor resistência. Menor resistência significa maior potência. Então não pode ser letra E, só pode ser a letra C. Parecida com a questão 1, só que uma versão um pouco mais simples, né? Veja que eu não precisei fazer nenhuma conta para analisar a associação. Isso é muito comum. Vamos lá, ó. Eu quero saber qual dos circuitos esboçados atende às exigências, tá? Ou uma coisa comum demais nas questões do Enem. Vocês vão ver aqui que em anos diferentes
isso é abordado, isso é pedido, isso é cobrado. Vocês vão precisar ter esse discernimento, tá? Precisar ter esse feeling, ok? Por enquanto tá tudo de boa, gente? Tá dando para acompanhar direitinho? Dizer de boa nunca é, porque é um conteúdo chato, complicado, mais complicado do que o normal, tá? Mas tem uma certa recorrência e as questões dá para fazer, tá? São questões factíveis. Vamos lá, ó. Eu quero saber qual dos circuitos esboçados atende às exigências. Um estudante precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisaria fazer uma instalação fazer a instalação de 2 tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal elétrica da rede. E a lâmpada deve poder ser ligada ou desligada pelo interruptor sem afetar os outros dispositivos. Pessoal, observe, ó. Eu quero que as tomadas, a lâmpada, estejam submetidas à tensão nominal da rede. Galera, se eu quero isso, eu quero que as tomadas e a lâmpada estejam associadas de que forma? Em série ou em paralelo? Paralelo. Paralelo. Gente, se está submetido a uma mesma DDP, associação em paralelo. Se está submetido à mesma corrente, associação em série. Isso é o básico dessas associações. Então, observe, preste atenção, ó. Qual dos circuitos esboçados atende à exigência? Vamos lá, ó. Vamos lá. Ó, o A e o B estão em paralelo, os três. Veja que aqui eu tenho lâmpada em paralelo com as 2 tomadas. Aqui eu tenho uma tomada, uma lâmpada e outra tomada estão em paralelo também. Aqui eu não tenho. Que aqui, ó, essa tomada está em série com essa. Então, já vou descartar a letra C. Veja que aqui nesse circuito, todo mundo está em série. Então, eu vou descartar também a letra D. Agora, a letra E, as 3 aqui também estão em paralelo. Então, eu preciso agora saber o seguinte. A lâmpada, ela precisa ligar e desligar de maneira independente, sem desligar, sem afetar nenhuma das tomadas. Eu preciso desligar a lâmpada sem afetar nenhuma das tomadas, tá? Como é que eu faço para desligar essa lâmpada sem afetar nenhuma das tomadas? Vamos aqui, ó. Eu tenho que colocar a chave, o interruptor, na lâmpada. Eu não posso colocar o interruptor na tomada. Eu tenho que colocar na lâmpada. Na letra A aqui, o interruptor está na tomada. Então, não pode ser a letra A. Na letra B aqui, ó, o interruptor está entre uma tomada e a lâmpada. Isso não pode acontecer também. Por quê? Porque se eu pegar aqui e desligar, ó, eu estou anulando toda essa parte aqui do circuito. Eu estou anulando tudo na realidade. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Só vai funcionar essa tomada aqui, ó. Essa lâmpada e essa tomada não vai funcionar se eu colocar a chave aqui nessa posição. Então, isso aqui também não pode. A única que sobrou para a gente aqui é essa última. Veja que se eu fechar essa chave aqui, ó, eu aciono a lâmpada. Se eu desligar a chave, essa lâmpada está anulada. E é isso que o problema quer. Então, primeiro eu precisei concluir que era em paralelo, que eles tinham que estar em paralelo. Por quê? Porque estão submetidos a uma mesma voltagem, mesma DDP, mesma tensão. Tá? São sinônimos. E segundo, eu tive que ver onde é que eu coloquei a minha chave, o meu liga-desliga no circuito.
tá? Lembrando que quando você abre o circuito, naquele lugar que você abriu não vai passar corrente. Então, se eu quero somente deixar uma passagem independente para a lâmpada, aí eu tenho que colocar o interruptor no mesmo caminho, no mesmo ramo que a lâmpada se encontra, tá? Por isso que a resposta correta é a letra E. Ok? Essa questão aqui, gente, é um pouco mais difícil, tá? Ela é um pouco mais difícil. Não é um esquema muito simplesinho da gente fazer, não. Mas tem um macete que eu passei para vocês, que esse macete, ele nos ajuda bastante a resolver essa questão, tá? Ele nos ajuda bastante a resolver essa questão. Vamos lá. Vamos resolver ela aqui. Na sequência, conectou o ohmímetro no terminal. Ao estabelecer a razão RAB sobre RBC, qual resultado o estudante obteve? Vamos lá. Ele quer RAB sobre RBC. Essa razão. RAB sobre RBC. Beleza. Vamos lá. Por apresentar significativa resistividade elétrica, o grafite pode ser utilizado para simular resistores elétricos em circuitos desenhados no papel, com o uso de lápis e lapiseiras. Dependendo da espessura e do comprimento das linhas desenhadas, é possível determinar a resistência elétrica de cada traçado produzido. No esquema foram utilizados 3 tipos de lápis diferentes, 2H, HB e 6B, para efetuar 3 traçados distintos. Munida dessa informação, um estudante pegou uma folha de papel e fez um desenho de um sorvete de casquinha, utilizando esses traçados. Os valores encontrados nesse experimento para as resistências elétricas R medidas com auxílio de um ohmímetro ligado nas extremidades das resistências são mostrados na figura. Verificou-se que os resistores obedeciam à lei de Ohm. São resistores ômicos, né? Aí eu quero saber, na sequência, conectou o ohmímetro nos terminais A e B do desenho e, em seguida, conectou nos terminais B e C, anotando as leituras RAB e RBC. E aí eu quero saber a razão entre RAB e RBC. Bom, primeiro o que é ohmímetro, tá, gente? Ohmímetro é um instrumento usado para medir resistência elétrica, tá? Ohmímetro, os nomes são bem sugestivos. Ohmímetro mede ohm, resistência. Voltímetro mede voltagem, volt, DDP, né? E o amperímetro mede corrente, né? Corrente elétrica, amperagem, mesma coisa. Bom, eu quero a razão RAB sobre RBC. Vamos lá. Quando eu conecto aqui, ó, o ohmímetro em A e B, é como se eu estivesse colocando aqui uma bateria entre A e B. Coloquei uma bateria aqui entre esses pontos. Ao colocar uma bateria entre esses pontos, eu percebo que a gente tem aqui, ó, A e B são nós. A e B são nós. Isso é um nó. Isso aqui é um outro nó. Tá? Então, A e B vão ser nós. E aí a gente vai ter 3 caminhos. A gente vai ter esse caminho aqui, que eu vou chamar de 1.
esse caminho aqui que eu vou chamar de 2, e esse caminho aqui que eu vou chamar de 3. O que é que acontece aqui nesses 3 caminhos? A gente vai ter, nesse primeiro caminho aqui de cima, a gente vai ter, na realidade, esses 3 resistores aqui, esses 3 caminhos vão estar em paralelo, né? São 3 caminhos em paralelo. Ah, professor, esse de 10 kΩ com esse de 10 kΩ, eles estão em o quê? Em série. Onde está em série, você soma. Você já pode somar aqui. Então, eu tenho 5 kΩ aqui, 20 kΩ aqui e 20 kΩ aqui no último caminho. Eu posso usar a formulinha aqui para achar o RAB. Formulinha de associação em paralelo. 1 sobre RAB vai ser igual a 1 sobre 5 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 20. Eu peguei esses 3 caminhos, 1, 2 e 3, e associei eles em paralelo. Então, MMC de 25 aqui é 20. 20 dividido por 5 vai ficar 4. 20 dividido por 20 dá 1. 20 dividido por 20 dá 1. Então, vamos ter aqui 1 sobre RAB igual a 6 sobre 20. Isso vai dar 3 sobre 10. Eu quero o RAB. RAB vai ser o contrário daquilo ali, 10 sobre 3. Então, achei a resistência aí do caminho RAB. Agora, quando eu mudo a ligação e passo a ligar a bateria, não de A para B, o ohmímetro, no caso, né, que vai ser a fonte de tensão. Eu não ligo de A para B. Eu vou mudar agora, eu ligo de B para C. Aí isso vai mudar o circuito, professor? Vai mudar o circuito. Porque agora os meus nós vão estar em B e C. Então, agora a minha bateria ó, veio parar aqui. Ó. Joguei minha bateria aqui. O ohmímetro, tá, gente? Vai ser uma fonte de tensão. Então, o que é que vai acontecer? Agora meus nós são B e C. Tem um B, um nó, um C, outro nó, tá? O A também vai ser um nó. Vai funcionar como um nó aqui também o A, tá? Então, o que é que vai acontecer? A gente vai ter, na realidade, esse A aqui, não, vou apagar ele aqui. O que é que a gente vai fazer aqui? Quando a corrente chega em B, ela se divide. Uma parte vai para aqui, outra parte vai para essa daqui, outra parte vai para o de cima, né? Se divide em 3. Vamos lembrar que o nó é um ponto de encontro entre 3 ou mais ramos. Nesse caso aí, a gente tem 4 ramos se encontrando, né? Bom, quando a gente faz essa divisão aqui, vamos lá, esse daqui, ó, esse camarada aqui, vai estar em paralelo com esse. Aí a gente vai fazer produto pela soma. Então, eu vou chamar esse aqui de 1, esse aqui de 2, daqui de 3 e o último daqui de 4. Pronto. Aí eu vou fazer o RP de 1 e 2. O RP de 1 e 2 vai ser o produto, né? R1 vezes R2, pela soma. R1 mais R2. Lembrando da fórmula imediata de recorrência para associação em paralelo. Então, você vai fazer 5 vezes 20, 100. Esse RP de 1 e 2 vai ser igual a 5 vezes 20 dividido por 5 mais 20. Produto, mais 10 não, mais 20. 5 mais 20. Então, o produto aqui dá 100, a soma dá 25. 100 dividido por 25, esse RP de 1 e 2 vai ser igual a 4 ohms. Aí, o que é que vai acontecer, gente? Quando eu acabo aqui com esse caminho, quando eu acabo, faço esse em paralelo com esse,
É como se eu acabasse com esse caminho de 20 aqui e ficasse só a parte de cima do sorvete, ou acabasse com a parte de cima e só ficasse essa parte de baixo. Aí essa parte, esse ramo todo aqui, ó, vai estar em série com esse. Então a gente vai ter um RS, que vai ser 4 mais 10. Vai dar 14. Então, esse caminho todo, com esse aqui que está em série, vai dar 14 de resistência equivalente. Esse 14 vai estar em paralelo com esse 10. Vamos fazendo por partes. Vamos fazer o 14 paralelo com 10. Aí a gente vai fazer como? Produto pela soma. Vou pegar outra cor aqui. Produto pela soma. Isso vai nos dar o REC, né? Que é o R de BC. Vai ser 14 vezes 10 dividido por 14 mais 10. Esse R de B e C vai ser igual a 140 dividido por 24. Aqui dá para simplificar, né? 140 dividido por 24 dá por 2. Vai ficar 70, 35. 35 sobre 6, né? Então, esse RBC aqui vai ficar 35 sobre 6. Não dá para simplificar mais, não. Ohms. Como ele quer a razão, a resposta da gente vai ser a razão. Então, R de AB sobre R de BC. Isso vai ser igual a 10 terços dividido por 35 sextos. Conserva a primeira fração, 10 terços. Multiplico pelo inverso da segunda, 6. Não é 36, não é 35. 35. 6 sobre 35. Aqui dá para simplificar, né? 3 com 6. Aqui em cima fica 2. Aí vai ficar R de AB sobre R de BC igual a 20 sobre 35. Dá para simplificar por 5, né? Aqui em cima vai ficar 4. Aqui embaixo vai ficar 7. Vai ficar 7. E aí, a gente chegou na resposta. Qual é a letra? Letra B. Agora a questão nível alto, né? Não é uma questão fácil. Longe de ser fácil uma questão dessa. Nível aí bem mais punk. Como eu falei para vocês, como eu estou falando para vocês, não é uma questão, não são questões fáceis. As questões analíticas são mais fáceis, mas a que você tiver que fazer conta vai ser um pouco mais complicado, tá? Não vai ser simples, não. Beleza? Alguma coisa a perguntar? Isso trava a mente um pouquinho, né? Bugou aí? Quem bugou? Quem bugou? Essa é complicada. Tem que olhar mais de uma vez, gente. Olhando uma vez só, você não vai olhar essas questões uma vez só e vai dizer, ah, que lindo, que fácil. Não vai funcionar assim. Você vai ter que vencer aqui pelo cansaço. Você vai ter que vencer pelo cansaço. Esse conteúdo é um conteúdo que é ingrato, é difícil, é complexo mesmo, tá? Recomendo que vocês assistam as gravações das aulas, tá? Mais de uma vez, se possível, para consolidar isso aí, tá?
Ó, mais um circuitinho de lâmpada aí. Será que o Enem gosta de circuito de lâmpada? Será que gosta? Se analisar a lâmpada, o circuitinho da lâmpada, tal. Ó, o comando já está aqui. Desculpem, viu, gente, essa tosse, mas é porque o bicho está pegando aqui para o nosso lado. O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são... Eu quero saber as correntes que apresentam o mesmo valor. Vamos lá. Ó. 3 lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esquematizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível e os fios possuem resistência nula. Tá? Ou seja, você só vai ter resistência aí nas lâmpadas. O técnico fez uma análise do circuito para prever a corrente elétrica nos pontos A, B, C, D e E. E rotulou essas correntes de IA, IB, IC, ID e IE. Eu quero saber quais são as correntes que apresentam o mesmo valor. Olha que legalzinho. Quero saber quais são as correntes que são iguais, tá? Então, vamos analisar aqui quais correntes são iguais. Beleza? Vamos lá. O que é que a gente vai fazer, gente? Pega a corrente saindo da bateria. Olha onde estão os nós. Marca os nós primeiro. Então, isso aqui é um nó. Ó, vou marcar de vermelhinho os nós. Isso aqui é um nó. Ah, por que isso aqui em cima não é um nó, tá, lição? Eu tenho encontro só de 2 ramos. Para ser nó, tem que ser encontro no mínimo de 3. Isso aqui é um nó. Isso aqui é um nó. Lembrando que onde tem nó, as correntes se dividem. Lembrando também que ele diz que as lâmpadas são idênticas, então a resistência é a mesma. Eu vou chamar a resistência dessas lâmpadas de R. Eu tenho R. Eu tenho R. O que é que vai acontecer aqui, gente? Ó. A corrente que vai passar. A corrente que vai passar por... A corrente que vai passar aqui pelo ponto... Saindo da bateria. Eu saindo da bateria. Eu saindo da bateria. A corrente que passa pelo ponto A, vou chamar de I, tá? Corrente da bateria é I. Veja que saindo da bateria, chegando no ponto A, entre a bateria e o ponto A, tem algum ramo? Tem algum nó? Tem algum nó, gente? Entre a bateria e o ponto A, tem algum nó? Se não tem nenhum nó, a corrente que está passando pela bateria é a mesma corrente que está passando pelo ponto A. Vou chamar essa corrente de IA. Em contrapartida, eu já posso analisar o ponto E também. Ó. A mesma corrente que está passando pelo ponto E é a corrente que está passando pelo ponto A. Então, eu já posso cravar aqui que IA é igual a IE. Olha, 5, outro chamando de 5. IA é igual a IE. Que é a corrente total, né? Que passa no circuito. Corrente total que passa no circuito. Quando essa corrente IA chega aqui no nó, ela se divide. Aí vai ter uma parte que vai aqui para a lâmpada e outra parte que vai passar aqui pelo ponto B, que eu vou chamar de IB. IB, né? E aqui eu vou chamar de, sei lá, I3, que é a corrente que passa pela lâmpada 3. Então, a corrente IA se dividiu em IB e I3. Quando chega aqui, gente, nesse outro nó, é IB que se divide. IB vai se dividir em ID, que é a corrente que vai passar pelo ponto D, e IC, que é a corrente que vai passar pelo ponto C. É a lâmpada 1. Bom, observe como L1 e L2
tem mesma resistência e L1 e L2 estão em paralelo, o valor de corrente vai ser o mesmo. São caminhos com mesma resistência. Caminhos com mesma resistência vão estar submetidos não à mesma corrente, mas ao mesmo valor de corrente, tá? Então, o valor de IC vai ser igual ao valor de ID. Então, a gente conclui que o que acontece é isso aqui, ó, IC é igual a ID. Essas são as correntes que são iguais. Então, a alternativa correta, letra A. Não precisei fazer conta, só fiz analisar um circuito elétrico de uma associação, tá? É uma questão de lâmpada. Acho que das três que a gente resolveu, essa questão foi a menos difícil, né? De lâmpada. O que é que vocês acharam? Essa é um pouquinho mais punkzinha. Essa vai ter o pessoal vai reclamar. Essa é um pouco mais ingrata. Mas vamos lá, com paciência a gente resolve, tá? Eu quero saber o quê? Vamos ver o que é que a gente quer saber. Primeiro passo. Qual é o máximo valor da tensão U para que o fusível não queime? Então, vamos localizar o fusível aqui. É o fusível. Eu quero saber qual o valor máximo da DDP para que esse fusível não queime. Bom, vamos lá. A gente vai precisar aqui enxergar onde está como é que está esse fusível aqui, tá? Beleza. Já delimitei aqui a situação. Vamos lá. Ó, primeiro, se eu pegar aqui a corrente saindo da bateria, a corrente que sai da bateria aqui, ao sair dessa bateria, o que é que vai acontecer, tá? Quando essa corrente ela sai dessa bateria, ela vai percorrer. Quando chega no nó, o que é que ela faz no nó, gente? O que ela faz na ramificação no nó? Ela divide, né? Não é isso? É ou não é? Ela não vai dividir? Pronto. E aí, o que é que vai acontecer nessa divisãozinha? Vamos lá, a gente vai ter aqui, ó, eu vou criar aqui alguns pontos. Eu vou chamar esse ponto aqui de A. São nós, né? Esse ponto aqui eu vou chamar de B. E esse ponto aqui eu vou chamar de C, tá? São os nós. Tem 3 nós aí, A, B e C. São pontos de divisão de corrente. Beleza? Vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. A resistência, a gente vai calcular aqui a resistência
equivalente, quando a corrente ela chega aqui nesse ponto, ela vai se dividir entre os dois caminhos. Vai subir, passar pelo resistor de 60, né? E a outra parte vai passar por esse caminho aqui, que tem essa associação aqui em paralelo, de 120 com 60, e o fusível, né? E... beleza, é isso que vai acontecer. Vamos lá. Eu vou pegar a corrente se dividindo, que vai subir para aqui, eu vou chamar de I2, que vai descer aqui, vai para esse caminho de baixo, eu vou chamar de I3. Só que essa I3, ela vai se subdividir aqui nesse caminho e nesse daqui. É como se eu estivesse chamando essa... tá, eu vou chamar essa daqui de 3 e a daqui de I4, tá? Se subdividiu aqui nesses dois caminhos. Então, a corrente que tem que ser no máximo 500 mA, ou seja, no máximo 0,5 ampere, é a corrente I3 ali, que é a que está passando pelo fusível. Não pode passar mais do que 0,5 ampere. Se passar mais do que 0,5 ampere, o fusível queima. Eu não quero que isso aconteça, tá? Então, eu sei que essa corrente tem que ser 0,5 ampere. Ok. O que é que a gente vai fazer aqui agora? Feito isso, eu tenho que enxergar o seguinte. Eu tenho que enxergar que essa DDP, que vai ter aqui, ó, que essa DDP desse caminho por baixo vai ser a mesma DDP do caminho por cima, porque o caminho de baixo, deixa eu estabelecer que é um caminho de baixo, que é o caminho de cima aqui, tá? Eu tenho um caminho aqui por cima, esse lado aqui, e eu tenho esse caminho aqui por baixo, esse outro lado aqui. São dois caminhos do ponto A para o ponto C. Bom, como o ponto A e o ponto C, esses dois caminhos, o de cima e o de baixo, compartilham os mesmos nós, que é o A e o C, eles são caminhos em paralelos. Então, ligados à bateria U, eles vão ter a mesma DDP, tá? Então, a gente vai ter o seguinte. Qual vai ser a lógica aqui que a gente vai fazer? Eu vou chamar aqui uma corrente de... chamar de I5. Eu vou dizer que é I3. A corrente que vai passar por aqui, por esse resistor, eu vou chamar ela de I5. Essa corrente I5. Eu vou dizer que I5 é I3 mais I4. Então, essa corrente I5 é a soma da corrente 3 com a corrente I4. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos ter que resolver as associações. Esse aqui está em paralelo com esse. Esse está paralelo com esse. Vamos resolver essa associação em paralelo. 30 com 60, produto pela soma. Eu vou chamar isso de RP1. RP1. Vou só colocar RP, vou deixar de azul. Então, vai ser 30 vezes 60 sobre 30 mais 60. Então, vai ficar 1.800 dividido por 90. 180 dividido por 9. 20 ohms. Esse daqui, esse RP, como se eu tivesse feito o seguinte, ó. É como se eu tivesse aqui, ponto A, como se eu tivesse substituído, né? Aqui tem um resistor de 60. Aí eu faço isso aqui, ó. Eu troquei esse resistor aqui de cima, que é o ponto C. Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte. Esse aqui é de 60 ohms. Esse aqui agora vai ser o RP que eu acabei de calcular, que é 20 ohms. Tá? Como se eu tivesse substituído esse pedaço aqui do circuito por um resistor que equivale a esses dois que estão em paralelo.
A mesma coisa eu vou fazer no ramo que tem um fusível. Mesma coisa eu vou fazer nesse ramo que tem um fusível. Eu vou pegar, vou fazer o paralelo. Ele diz a resistência interna do fusível. Vou ver se ele diz aqui a resistência interna do fusível. Não, né? Não. Então é desprezível essa resistência interna do fusível. Então a gente vai fazer esse ramo de cá de baixo em paralelo. Vai fazer esse ramo daqui de baixo em paralelo. Vou fazer o 120 paralelo com o 60. Então, isso aqui. Quem é esse 120? Esse RP eu vou fazer de laranja. Esse outro RP. Ó, 120 paralelo com 60. 120 paralelo com 60. Vou fazer o produto pela soma. 120 vezes 60 dividido por 120 mais 60. Quanto é que vai dar isso aqui? 72, 7.200 dividido por 180. Corto o zero aqui com o zero. Isso vai ficar 40. Vai dar 40. Então, é como se eu tivesse substituído aqui esse pedacinho dessa associação em paralelo por um resistorzinho de 40. E aqui eu tenho outro de 40. E aqui a gente tem os pontos do circuito. Aí aqui vai ficar 40 ohms. Aqui vai ficar 40 ohms também. 40 ohms. Tá? Bom, aí nesse caminhozão aqui, ó. Nesse caminhozão aqui, botando esses dois aqui de cima, eles vão estar em série. Esses dois daqui de cima, 60 mais 20, 80. 80 ohms. Esses dois embaixo aqui, 40 mais 40, 80 ohms também. O que é que isso significa? Isso significa dizer que essa corrente I5 e essa corrente I2, elas são iguais, porque esses caminhos aqui têm iguais resistências. Lembre-se que a corrente que passa pelo resistor de 40, por esse resistor aqui, é I5. E a corrente que vai passar por esse aqui e por esse aqui também vai ser I2. I2. Aqui é I5. Bom, mas quem é I5? É I3. I5 é I3. I3 mais I4. É I3 mais I4. Então, a gente vai ter o seguinte. Só que então, a gente tem aqui esses dois lados em paralelo. Então, qual é a lógica que a gente vai usar aqui? Se isso aqui está em paralelo com isso, se essa resistência aqui, ó, é duas vezes a de baixo, então essa corrente aqui, ela tem que ser metade dessa. Metade de 4. Essa corrente aqui tem que ser metade de 4. Então, a gente chega à conclusão que o nosso I3 tem que ser I4 sobre 2, tá? Ela é metade dessa corrente. Só que I3 tem que ser, a gente sabe quanto vale I3. I3 é meio ampere. I3 vale meio ampere. Por que vale meio ampere, professor? Porque I3 é a corrente máxima que passa pelo fusível. A gente já tinha colocado aqui, ó, que I3 é meio ampere. Então, com isso aqui, a gente acha I4.
I4 vai ser 1 ampere. Se I4 é 1 ampere, você tem que I3 mais I4 é 1,5 ampere. Só que I3 mais I4, isso é I5, né? Ó, I5 é I3 mais I4. Então, I5 vai ser 1,5 ampere. Se I5 é 1,5 ampere, I2 também é 1,5 ampere, porque elas são iguais. E se I2 é 1,5 ampere, a corrente total vai ser 3 ampere, que é a soma de I2 com I5. Achei a corrente total do circuito. Ao achar essa corrente total, a resistência equivalente desse circuito vai ser 80 paralelo com 80. Essa resistência equivalente vai ser 80 sobre 2, né? Vai dar 40 ohms. Eu quero a DDP. Agora eu acho a DDP. A DDP vai ser o REC, que é 40, vezes a corrente total, que é 3. Isso vai dar quanto de DDP? Vai dar 120 volts. Acho que essa foi a mais difícil que a gente resolveu hoje. Tiveram essa impressão também? Mais complicada mesmo. Mais complicada, porque muitos passos, velho. Muitos passos. Eu não lembro da TRI dessa questão, não, mas deve ser uma TRI bem lascada, né? Aí vale a pena você encarar? Só eu, por exemplo, professor de física, quando faço a prova da Enem, faço, né, gente? Faço. Inclusive, isso aí, para mim, como professor de física, como estratégia, seria até. Não seria nem a coisa mais inteligente de eu fazer, sabe? Porque ia ter questão, por exemplo, de química e de biologia. Eu iria errar, que seria muito mais fácil. Aí a TRI da prova vai, pô, você tá errando questão fácil e acertando questão muito difícil. Ele não tem, o INEP não tem um parâmetro de dizer, não, mas é um professor de física que está fazendo a prova. É uma questão grande, né? Extensa. Exatamente, Felipe. É estratégia. Tem que ter estratégia. Esse tipo de questão, você olhou, ó, não vou encarar logo não, vou pular, vou para outra. Tem que ter vergonha disso. Agora sim, gente, deixa eu dar uma nota aqui. Deixa eu dar uma nota. Eu não sei se vocês ouviram falar disso, mas as provas do Enem de 2017, 3 provas aqui que eu vou elencar para vocês, de física, tá? 3 provas de física. 2014, 2017 e 2019 foram as provas de física que parece que os caras estavam querem tirar o couro, que foram as provas de física mais difíceis do Exame Nacional de Ensino Médio. 2014, 2017 e 2019. O nível das questões estava muito elevado. O pessoal falava comigo depois dessa. Eu me lembro como hoje. Essa de 2017, então, os alunos pegavam e mandavam mensagem assim para mim. Thalisson, que prova foi essa, cara? Que prova difícil, grande. A justificativa deles, assim, de muitos deles, era assim, que as questões não estavam nem tão difíceis, mas as questões grandes que você tinha que dar muitas passagens para resolver. Pois é. Qual é a letra dessa? Letra D. Essa já é mais de boinha. Essa é bem de boinha, né, gente? Essa dá para fazer de cabeça. Dá para fazer de cabeça. Qual é a resistência equivalente no circuito provocada por um toque que fecha o circuito no ponto A? Olha lá, ó. Fechei o circuito no ponto A. Fechei aqui, ó.
Aí esse resistor aqui, professor, gente, você tem que olhar, tá no ramo aberto? Se tá no ramo aberto, ignore. Ah, por que eu ignoro? Porque, meu filho, minha filha, se tá no ramo aberto, não tem corrente passando ali. Não tem corrente passando ali. Então, ignore esse resistor aqui. Sobrou quem? Sobrou esses dois aqui, ó. Aqui eu tenho um nó, aqui eu tenho um nó. Ah, tá, lição, isso aqui, esse ponto A não vai ser nó, não? A partir do momento que eu ignoro esse resistor aqui, ó, é como se ele não existisse. Se ele não existe, esse ponto A não vai ser nó. Então, eu tenho 4 paralelo com 4. 4 paralelo com 4. 4 paralelo com 4. Produto pela soma, né? Não precisa nem fazer produto pela soma, né? Esse RP vai dar quanto? Dá 2, né? Esse 2 insere com esse 4. 2 mais 4, 6. A resistência equivalente vai ser igual a 2 mais 4, igual a 6 quiloohms. Então, a resposta correta, a letra C. Nem li o texto. Você nem leu o texto para fazer essa aí. Já pediu direto aí a resistência equivalente. Quando fecho o circuito no ponto A, esqueça. Se tivesse fechado o circuito no ponto B, tá, lição? Poderia ser uma possibilidade? Poderia. Como é que ficaria se eu tivesse fechado o circuito no ponto B? Vou apagar aqui o que eu fiz para mostrar para vocês o que é que aconteceria se eu tivesse fechado o circuito no ponto B. Tá? Se eu fechasse, vou mudar a cor aqui. Vocês lembrarem que a resposta definitiva é o que está em vermelho. Se eu fecho aqui no ponto B, aí o que é que vai acontecer? Esse resistor está em série com esse. Vai formar quanto? 8. 8 quiloohms. Esse daqui também estaria em série com esse. Aí você vai perguntar, isso aqui não é um nó, não? Não, porque isso aqui é um ponto aberto do circuito. Não seria nó. Esse caminho seria um caminho nulo. Então, você faria aqui, ó, 4 e 4, 8 quiloohms. Aí, 8 em paralelo com 8. Ficaria quanto? 8 sobre 2 daria 4 ohms. Se você fecha no ponto B, a resposta seria 4. Então, nosso REC seria 8, que eu vou botar REC do ponto B. Seria 8 sobre 2, que seria 4 quiloohms. Esse REC aqui, o primeiro que a gente calculou é o REC do ponto A, que é o que a questão pediu, né? A gente já resolveu. Letra B, eu só fiz mostrar para vocês se eu tivesse fechado o circuito no ponto A. Ponto B, perdão. Mostrei o que é que aconteceria se eu tivesse fechado o circuito no ponto B. Ok? Essa questãozinha 8 é uma questãozinha também extensa, pessoal. É uma questãozinha também extensa. Vamos lá, ó. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado. Não, vamos ler o comando. Vamos ler o comando dela. O comando está aqui, já aparecendo. Então, número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar. O que era isso? Esse é o comando. Número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar. Vamos lá. Uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms, que a conecta à rede elétrica de
120 volts. Nessa casa, 5 lâmpadas de resistência igual a 200 volts, 200 ohms, perdão, estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas com tensão entre 90 e 130 volts. Não pode ser maior que 130, ok, mas não pode ser menor do que 90. Não pode ser menor do que 90 essa tensão. Aqui a gente já vai viajar no seguinte. Qual é a corrente elétrica? Primeira viagem que a gente tem que fazer. Qual é a corrente elétrica que pode passar aqui, né? Nessa televisão mínima para que ela continue funcionando? Eu vou chamar de corrente mínima da TV. Mas de ITV. Ah, por que você não vai trabalhar com valor máximo de tensão, Thalisson? Porque, gente, a bateria fornece no máximo 120. Não tem como aumentar esse valor de tensão. Então, eu já descarto esse 130. Eu vou trabalhar com valor mínimo. Então, a corrente, vamos lembrar, ó. Vamos lembrar aqui do seguinte. Lembre disso aqui, ó. Toda a formulinha de três incógnitas, você consegue colocar no triângulozinho. Triângulozinho, que vai ser U, aqui vai ser R, e aqui vai ser I. Então, se eu quero I, eu faço U sobre R. Eu vou pegar o U da TV e dividir pelo R da TV. Para saber quanto é a corrente máxima que pode passar pela TV. O U da TV é 90, o R da TV é 50. 9 sobre 5 dá 1,8 ampere. Então, no mínimo, para essa televisão funcionar, tem que passar por ela, no mínimo, 1,8 ampere. Então, a quantidade de televisões que eu vou ligar aí, para que o mínimo de corrente que passe sobre ela seja de 1 ampere, de 1,8 ampere, tá? As tomadas, são tomadas ou são lâmpadas? As lâmpadas não podem desviar a ponto de não deixar passar 1,8 ampere para a televisão. Pronto, cheguei a essa conclusão aí dessa situação aí. Bom, o que é que sobra? O que é que sobraria aí no caso? O que é que sobraria para o cabo? Se 90 volts no mínimo tem que ficar para a TV, dos 120 sobraria 30 para o cabo, né? Porque o cabo e a TV aqui, eles estão em série quando as lâmpadas estão desligadas. Então, sobraria 30 volts aqui para esse cabo, né? Sobraria 30. Então, qual a corrente que passa pelo cabo? Uma vez fechado esse circuito, né? Qual seria a corrente que pode passar por esse cabo? Então, vamos lá. Pô, toda hora a gente tá pulando aqui na minha tela. É porque vocês não estão vendo que tá na segunda tela. Isso me atrapalha. É um aviso de antivírus, que eu já pedi para
como é que diz? Avisar mais tarde, só que o mais tarde deles é de 5 em 5 minutos. Toda hora pula o negócio aqui na minha tela. Vamos lá. Quanto é que vai sobrar para esse cabo aqui? Se a TV, ela sozinha, tem que ficar no mínimo com 90 volts, o cabo vai ter que ficar com 30 volts. Então, se o cabo vai ficar com 30 volts, vai passar por ele, no máximo aqui, 3 amperes. Então, desses 3 amperes, que é a corrente total, 1,8 tem que ir para 1,8 tem que ir para a TV. O que sobra tem que ir para as lâmpadas. O que sobra tem que ir para as lâmpadas. Tá? Ou seja, se 1,8 vai para a TV, se eu tenho 1,8 aqui para a TV, 1,8 ampere para a TV, sobrou quanto para as lâmpadas? Para as lâmpadas que eu vou ligar, o máximo que vai sobrar é 1,2 para as lâmpadas. Aí eu quero saber quantas lâmpadas eu vou associar em paralelo para que a gente tenha esse valor, tá? Bom, com isso aqui, o que é que a gente vai agora descobrir? As lâmpadas vão estar em paralelo com a TV, né? Toda vez que você liga uma lâmpada, você está ligando ela em paralelo com a TV. Se a lâmpada vai estar em paralelo com a TV, a lâmpada vai estar recebendo no máximo também os mesmos 90 volts da TV. Se eu fecho aqui, ó, essa lâmpada, ela vai estar em paralelo com a TV. Qual é a corrente que cada lâmpada vai poder, como é que eu posso dizer? Receber, né? Vai poder receber. Então, a gente vai fazer o seguinte. A corrente da lâmpada vai ser a tensão que a lâmpada está recebendo, o da lâmpada dividido pela resistência da lâmpada. Então, cada lâmpada, como elas são idênticas, né, isso facilita a nossa conta. A tensão seria 90, a resistência da lâmpada é 200. 90 dividido por 200 dá 0,45 ampere. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. Agora, para finalizar, a gente vai fazer uma regra de 3. Se uma lâmpada ela precisa de 0,45, opa, não é 0,5, não, 0,45 ampere para funcionar. Quantas lâmpadas eu posso usar para ter 1,2 ampere? Uma regra de 3. Nosso X vai ser igual a 1,2 dividido por 0,45. Opa, uma vírgula mais ali. Então, 1,2 dividido por 0,45. Isso vai dar quanto? 1,2 dividido por 0,45. Vai dar mais do que 2, né? Dá mais do que 2. 1,2. Mas vai dar menos do que 3. Tá? 2,6666 dízima. Então, 2,6666 dízima. Bom, se eu ligar 3 lâmpadas, passa, né? Como eu só posso ligar 2 ou 3, não tem como eu ligar 0,66 lâmpadas, né? Então, qual é a resposta? Qual a resposta que a gente vai usar aí? 2, né? 2. Resposta 2. Outra questãozinha aí também, complicadinha. Essa aí do Enem 2020 vai ser a nossa derradeira de hoje. Tem outras questões? Tem. Vou deixar as outras questões para vocês treinarem. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Tá de boa? De boa no Catar, né?
Vamos lá. É, Entre quais pontos do divisor de tensão esse equipamento deve ser ligado para funcionar corretamente? E qual o valor da intensidade da corrente nele estabelecida? O estudante tem uma fonte de tensão com corrente contínua que opera em tensão fixa de 12 volts. Como precisa alimentar equipamentos que operam com tensões menores, ele emprega 4 resistores de 100 ohms para construir um divisor de tensão. Obtém-se este divisor associando os resistores como é exibido na figura. Os aparelhos podem ser ligados entre os pontos A, B, C, D e E, dependendo da tensão especificada. Essa é uma questão relativamente fácil, né, gente? Ela é relativamente fácil. Gente, vamos lá. Tem 3 resistores aqui que vão estar ligados como? Em série, né? Os 3 resistores vão estar ligados em série. Os 4 resistores, perdão, vão estar ligados em série. Então, assim, se vão estar ligados em série e são resistências iguais, cada resistorzinho vai pegar para si quantos volts de tensão. Vamos lembrar que ligação em série divide tensão. Ligação em paralelo divide corrente. Então, eu vou ter aqui, ó, esse primeiro resistor vai me puxar 3 volts. Esse daqui puxa 3 volts. Quando eu ligo os dois juntos, é 3 mais 3, 6. O daqui 3 volts. O daqui 3 volts. Bom, em tese, qualquer combinaçãozinha aqui de 3 resistores, como estão em série, né? Qualquer combinação de 3 resistores vai estar me dando a ligação adequada. Qualquer combinação de 3 resistores vai me dar a ligação adequada. Por quê? Porque eu quero que opere com 9. Se eu quero que opere com 9, então qualquer ligação de 3 resistores já vai me dar a coisa adequada. Então eu posso ligar de A para D, vai estar certo. Eu posso ligar de B para E, vai estar certo. Tá? Eu acho que, inclusive, essas são as únicas, é de A para D ou de B para E, exatamente. São as 3 possibilidades as 2 possibilidades que eu tenho de conectar 3 resistores juntos, em série, né? Ligando daqui de A para D, eu estou abarcando 3 resistores, 9 volts. Ligando de B para E, eu também estou abarcando 3 resistores, 9 volts. Então, vamos ver aqui se a gente já consegue responder a questão com isso. Bom, ele diz entre A e D tem uma alternativa e ele tem também uma alternativa para entre B e E. A única coisa que eu posso eliminar são as alternativas A e E. Então pode ser B, C ou D, tá? Beleza, mas aí eu quero a corrente que vai passar pelo equipamento. Bom, gente, se ele vai operar, se ele tem uma resistência de 9 volts, ou se ele tem uma resistência de 9 volts, se ele tem uma DDP de 9 volts, ele tem uma resistência de 10 ohms, quanto é a corrente que vai operar sobre ele? Essa corrente vai ser a DDP dividido pela resistência. Ou seja, vai ser 9 sobre 10. 9 sobre 10 dá 0,9 ampere. Só que eu acho que lá está em miliampere, né? Mas não importa.
Não importa. Não, tinha que estar em ampere. Tinha que estar em ampere. Alguma unidade de medida aqui incorreta, gente? Ah, isso aqui, ó. Pera aí. Esse 10 aqui, gente, veio errado, ó. Esse 10 aqui, ó, é 10. Corrijam aí na lista de vocês. Isso é 10 quiloohms. Isso é 10 quiloohms. Então vai dar 0,9 miliampere mesmo. Um macete aí, quando a resistência está em quiloohm, você já pode dizer que a corrente vai estar em miliampere, tá? Então a alternativa correta é a letra D, né? A resposta correta aqui da nossa questãozinha, letra D. Entre B e E, porque tinha que abarcar 3 resistores, né? Para dar 9 volts. E a resposta correta vai ficar 0,9 miliampere, é a corrente que vai atravessar nesse... O professor poderia ter calculado logo essa corrente também e eliminar o que não tivesse 0,9 miliampere? Poderia. Poderia. Aí você ficaria entre D e E, né? Você ficaria entre D e E e veria que a letra E tá falsa, que tá pegando todos os resistores, né? Para pegar todos. E aí resolveria a questão também, tranquilo. Poderia fazer assim. Bom, pessoal, é isso aí, tá? As outras questões não são do Enem. E finalizamos essa aula aqui de hoje. Qualquer dúvida, manda no privado. Estou aqui para ajudar vocês, tá bom?